Salmo 23, eu vou pedir que a igreja me ajude, já é um salmo bem conhecido. Eu leio os versos ímpares, peço aos irmãos que leiam os versos pares. Faremos a leitura de todo o Salmo 23. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, ilumina-nos mente e coração, para que pensemos e façamos da forma como te agrada. Não somos donos das nossas próprias vidas, e sim o Senhor. Por isso, Senhor Deus, supre-nos, guarda-nos, é nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, os evangelhos nos contam de quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo, não foi ninguém menos que o Espírito Santo, que levou Jesus ao deserto. E qual era o objetivo? Que Jesus fosse provado, né? A gente usa a palavra tentação separada da palavra provação como se fossem duas coisas distintas. Mas, tanto no grego quanto em outras línguas, é a mesma palavra que se usa. Jesus foi para ser provado. É isso que Mateus diz. E o texto de Tiago diz que Deus a ninguém tenta, ou em outras palavras, Deus a ninguém prova. O que acontece, na verdade, é que nós somos provados pelas nossa própria mente, pela nossa cobiça. É isso que Tiago ensina. E esse texto do Salmo diz que nada nos faltará. E de repente observamos o maior mestre do cristianismo, aquele que é o Senhor das nossas vidas, aquele que é o nosso exemplo, num deserto, 40 dias e 40 noites sem comer, e nesse deserto do sul da Judéia, sendo tentado. Para completar, o inimigo se aproveita da fragilidade. Com 40 dias e 40 noites sem comer, a gente já não raciocina mais como dentro da normalidade. Então, essa fragilidade estava sendo o extremo da prova de Jesus. Então, como que um salmo diz que nada nos faltará, e o nosso próprio pastor está num deserto, na carência? É porque o deserto, queridos, nós estamos estudando isso em Números, e nós nos encantamos o quanto que o povo caminhando pelo deserto se assemelha à igreja, se assemelha a cada um de nós. As reações, está tudo escrito ali. E você vai perceber isso no livro de Números. A relação com os povos pagãos é nitidamente a caminhada cristã no deserto. O deserto, queridos, no fundo, é fruto do nosso próprio pecado. Porque Adão tinha um refúgio, ele era responsável por cultivar a terra, mas ele tinha um refúgio que era um jardim no Éden, assim que a Bíblia descreve. Havia um jardim para ele, com árvores adultas, com frutos, e ele podia comer de toda a árvore, e os animais podiam se alimentar da erva do campo. Então não havia falta de nada e não havia morte. Jesus foi inserido num contexto em que o homem se apropria. Realmente a terra ainda tem o suficiente para alimentar todos os homens. Você tem ideia do quanto de alimento que existe no oceano? Quanto de água que existe no oceano? E que me parece que Israel desenvolveu, tem uma tecnologia que transforma água salina em água doce, água potável. Tudo aí para o homem desenvolver. Mas por causa do pecado, estamos num mundo amaldiçoado. Estamos num mundo em que algumas pessoas tomam conta e dizem isso é meu, e não deixam nada para os outros. E daí
a grande carência que passamos. E o Brasil é uma figura do mundo em que aqui se produz tudo, temos uma terra riquíssima, temos minérios, temos coisas extraordinárias, temos chuva no nosso país, e o nosso povo não é um povo rico. Povo que paga imposto altíssimo, o governo arrecada como poucos arrecadam no mundo. Para o irmão ter ideia, só o PIB de São Paulo já é maior que o PIB da Argentina, que é o maior país da América do Sul. Só o PIB de São Paulo. Numa terra riquíssima que Deus nos deu, ampla, e ainda assim ainda temos gente passando fome e gente vivendo miséria. É evidente que isso não é culpa de Deus. Deus deu a terra ao homem, o homem administra mal, o homem disputa, o homem arranca coisas, então, do outro. Não sabe compartilhar. Então é nessa circunstância que Deus enviou Jesus, e para que Jesus passasse numa prova, né? Uma prova de seminário, uma prova de ordenação, se você quiser. Mas por ser filho de Deus, ele não foi privilegiado, ele passou numa prova duríssima. Toda a teologia que Jesus tinha na sua mente foi posta à prova quando ele foi lançado no deserto. E o pior é que o inimigo ainda usou a verdade para tentar fazer com que Jesus errasse. Isso é uma coisa muito do inimigo. Ele usa a verdade conforme a conveniência dele. Ali ele não pergunta, ele não põe em dúvida se Jesus é filho de Deus. É porque no português não dá para perceber. Mas no grego há duas partículas para condicional. Uma delas é de dar certeza. É mais ou menos dizer o seguinte: Satanás diz, já que você é filho de Deus, transforma pedras em pães. Então aquele se, né, tem no fundo uma conotação de já que você é o filho de Deus, né, você não discute isso, ninguém discute, então transforma pedras em pães. Só que segundo Filipenses, Paulo diz que Jesus abriu mão do seu poder e até da aparência da sua glória e se fez servo. Isso significa que Jesus não usaria o seu próprio poder aqui na terra. Ele viveria como qualquer um de nós. Ele trabalhou como carpinteiro, ele sustentou sua mãe e seus irmãos, depois que seu pai morreu, o que se acredita, porque José desaparece da história. Então, o seu pai adotivo desaparece e Jesus então vai sustentar a família com o trabalho de carpinteiro, talvez ali com seus 12, 13 anos, que é por volta do tempo que José faleceu. E aí, Jesus, cuidando da sua família, trabalha para isso, como qualquer um de nós. E Jesus sentiu fome, como qualquer um de nós sentiria. É isso que Mateus diz, passado 40 dias e 40 noites, teve fome. E para falar isso de Jesus, evidentemente que era uma fome insuportável. E aí o inimigo diz, quebra aquela regrinha. Você é filho de Deus, transforma pedra em pães. E as pedras pareciam com aquele pão, você já viu o pão sírio, né? As pedras do deserto eram arredondadas. E tem a sua semelhança com o pão. Para ainda, com o visual, Jesus ceder. Mas Jesus foi levado pelo Espírito Santo. Quem tinha que dizer quando terminava o jejum dele era o próprio Deus, era o próprio Espírito Santo. E Jesus, respeitando isso, diz, não é só de pão que vive o homem, está escrito isso. E Jesus cita a lei. Que extraordinário. Então Satanás vai atrás de um texto de um salmo e diz, leva Jesus a um alto lugar e diz, pula daqui. Porque se você pular daqui, os anjos aparecerão, você não vai ficar sozinho mais. Aí eles aparecem e te servem. Porque está escrito que os anjos guardarão o Messias de tropeçar em alguma pedra. E Jesus diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que está escrito eu não preciso pôr à prova, eu creio. Não é isso? É essa atitude que Deus quer de nós. Não é, Senhor, já que o Senhor falou, agora faz. Não é isso. É, Senhor, por favor, faça. Mas eu creio que Jesus cria nas Escrituras, e Satanás usa as Escrituras para tentar fazer Jesus cair, para levar Jesus a pecar. E Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí ele oferece os reinos da terra, e Jesus também recusa. Essa prova que Jesus passa, é o que nós passamos. A desculpa para muita gente ter se corrompido é, fulano tem e eu não tenho. Então isso é injusto.
que eu sou igual a ele. Portanto, eu vou usar de meios ilícitos para adquirir coisas que eu tenho direito. É geralmente isso que se faz. E assim se rouba, se corrompe, e o nosso país é essa tristeza. Nós precisamos de um Senhor e de uma igreja que confie completamente em Deus e faça as coisas de Deus. E se for para a gente morrer de fome, a gente morre, mas não se corrompe. Esse é o padrão. E Jesus estava ali disposto a morrer se o Pai quisesse. Mas ele diz, só o teu Deus adorarás. Satanás podia dizer até, olha, só uns segundinhos que você vai se prostrar e me adorar. Se você se prostrar aí por 3 segundos, eu te dou os reinos da terra. O que é 3 segundos? 3 segundos que você põe Deus à parte e depois você volta. Nada disso. Jesus diz, só o teu Deus adorarás. Nem por 1 segundo, nem por meio segundo, nada. E aí Satanás o deixou e Deus enviou os anjos para servir. E cumpriu a promessa do Salmo 23. Qual que é a promessa do Salmo 23, queridos? Nós geralmente estudamos, e é isso aqui que nós precisamos entender. Os salmos, geralmente eles são assim, a forma poética judaica, especialmente nos salmos, ele lança o pensamento central, o tema do salmo, a lição do salmo é lançada nos primeiros versículos. O resto são só argumentos, são complementos que ajudam você a formar a ideia, a entender aquela primeira tese. Por exemplo, Salmo 73 diz, com efeito Deus é bom para com Israel, quanto a mim, quase os meus pés se desviaram. Leia o Salmo, você vai ver que é a explicação dessa primeira tese. Todo Salmo geralmente é assim, a ti, Senhor, elevo a minha alma, Salmo 25. Todo Salmo que você pegar, você vai ver que, diferente dos poetas latinos, que a gente fica encobrindo, lançando figuras e tal, para depois se descobrir no final do que ele estava falando, e a gente tem que descobrir esse enigma. A poesia judaica não era assim, ela já era direta. E ela falava logo o que ela tinha a dizer. E o resto te ajudava a formar toda a ideia para que você concordasse com a tese. Então, o primeiro versículo é o tema do Salmo. E, desde já, deixa eu propor para os irmãos uma tradução que não pode ser colocada aqui no papel, mas que o irmão vai entender. A Sociedade Bíblica não traduziu assim, João Ferreira de Almeida não traduziu, porque não faria sentido para nós. Mas a palavra nada não está aqui no texto. Literalmente, o que Davi escreveu é um verbo só, que não tem em português. Português, para você dizer uma coisa dessa, você precisa de usar 2 palavras. Sentir, falta. Não é assim? Não existe um verbo para isso. No inglês você usa a palavra miss, né? Aí você já sabe, sentiu falta. A gente traduz por 2 verbos no português. Porque a gente não tem um verbo para isso. Sentir é uma coisa, falta é outra, a gente põe junto e cria a ideia do Salmo. Então o que o Salmo diz são, o Senhor é o meu pastor, não sentirei falta. É essa que é a ideia do Salmo. Não sentirei falta, a palavra não aparece, a palavra nada não. E no tempo que foi feita a tradução, não tinha ainda a teologia da prosperidade. Esse salmo pode dar a ideia a alguém de que se eu tiver Deus comigo, é só eu pedir, eu vou falando e Deus vai me dando. Como um menino mimado, Deus vai me enchendo de coisas. Mas uma das coisas que eu preciso é disciplina. O Pascoal aqui em algumas aulas, e hoje de novo, falou que é importante a gente lembrar dos limites. E quem que vai nos ensinar os limites? O próprio Deus, na sua palavra. É daí que nós precisamos tirar e aprender isso. O ser humano acha que precisa de algumas coisas que ele realmente não precisa. Então, o Salmo não está dizendo que você não vai faltar nada. Está dizendo que você não vai sentir falta de nada porque a presença do Senhor vai te suprir. É o que Paulo escreve aos Filipenses quando passa um período de grande carência e os filipenses fazem uma coleta e mandam um bom dinheiro para Paulo. E Paulo diz, estou agradecendo não é por causa do dinheiro que vocês me mandaram. Minha gratidão é porque vocês mostraram que me amam. Vocês renovaram o seu amor comigo. Isso é muito bom para mim, saber que vocês me amam. O amor de vocês é importante, o dinheiro não. E Paulo, porque eu sei estar bem em qualquer situação. Você conhece o versículo, tudo posso naquele que me fortalece? Não tem nada a ver com prosperidade.
tem a ver com a minha capacidade de estar bem, com a barriga cheia ou com fome. Estar vivendo num palácio ou vivendo num casebre e não me esquecer de Deus, amá-lo acima de tudo. É isso que Paulo diz, tudo posso aquele que me fortalece. Ele quer dizer, você está na escassez, você está na fartura, você está na pobreza, você está na riqueza. Eu sei passar por todas as coisas e tudo posso naquele que me fortalece. Quem me fortalece é Jesus. Jesus sim me faz falta, o resto não faz. Então é interessante que nós notemos que Jesus, no deserto, sendo tentado, é a prova física da fé. Porque Jesus disse, eu creio que o Senhor está comigo, creio nas Escrituras, então vai me acontecer alguma coisa de bom. Se o Senhor me trouxe, o Senhor sabe o que é, e eu vou passar por essa prova. E Jesus passou sem pecar, coisa que nós não fazemos. Na menor escassez, traímos o Senhor, traímos nossos próprios princípios para não ficar sem. Isso está errado. E, portanto, o que eu preciso ter em mente é que se eu tenho o Senhor comigo, não sentirei falta de coisa nenhuma. Não sentirei falta. É só isso. Por quê? Aí eu vou usar um processo, né, que o pastor Valmir Soares usou, meu professor, querido professor já falecido, usou para ensinar esse salmo quando eu ouvi pregando. A palavra pastor começa com qual letra? Com a letra P, né? Então nós vamos entender o argumento dele todo, começado com a letra P. Porque se pensarmos bem, a primeira lição, não sentirei nada, falta de nada, se o Senhor estiver comigo. Se Ele for o meu pastor, não sentirei falta de nada, porque Deus provê. Vejam só, se não é isso que o salmista nos diz. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, então eu posso descansar. Por que a ovelha dorme? Porque tem um pastor com a vara, com o cajado na mão, ali para proteger, ele vai enfrentar qualquer perigo no lugar dele. A ovelha descansa e dorme. No Salmo 128 diz lá, inútil é para você levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeasse, porque aos amados de Deus Ele dá enquanto dormem. Nós podemos repousar e o Senhor estará nos provendo, o Senhor não muda, e o Senhor estará nos amando e nos cuidando. Nem o meu pecado pode fazer Deus mudar comigo, pode fazer com que Deus me discipline. Isso é diferente. E a disciplina dói. Mas se eu quero evitar isso, o que eu devo fazer? Simplesmente descansar no Senhor. Então ele me faz repousar em pastos verdes. Imagina uma ovelha, Davi que escreve da ótica de uma ovelha. Olhando para o seu pastor, ele está junto, então eu posso dormir. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto para as águas de descanso, refrigera a minha alma. Aqui a ideia de renovar a alma, revigorar a alma, porque a alma às vezes fica cansada. Tem hora que a gente cansa até do mundo, cansa da vida. E nós precisamos de um pastor, porque com o pastor não teremos falta disso. Na nossa caminhada no deserto, tudo o que precisamos é do pastor. Porque esse pastor refrigera a nossa alma, ele renova as forças da alma. E guia-me pelas veredas da justiça, não é por qualquer vereda, ele nos guia pela vereda de justiça. Caminhando atrás do pastor, seguiremos caminhos justos, porque os caminhos de justiça eles são falsos. Aparentemente a gente pode conseguir vitória sobre um outro com injustiça, mas estamos enganando a ele e a nós também. Daqui a ideia que o salmista nos dá é que o pastor nunca nos levará, esse pastor nunca nos leva para o mal ou para o erro. Mas o único caminho que ele conhece é o caminho da justiça. Aquela ideia de Maquiavel, que os fins justificam o meio, pode servir para partido político, pode servir para a ética do mundo de hoje, e não serve, mas para a igreja do Senhor não. Os fins não justificam meios. Devemos buscar fins justos por meios justos. Então o Senhor provê para nós justiça pelo caminho da justiça e Ele me guia. Não estamos andando sem direção, mas Ele é que nos guia pela vereda da justiça, não estamos sem direção. No verso 4 nós perceberemos que não sentiremos falta de nada, porque uma coisa que o brasileiro mais se queixa é de falta de segurança. Nós que moramos em Botucatu somos privilegiados,
porque aqui é uma das cidades mais seguras do Brasil. Graças a Deus por isso. Mas essa não é a situação do resto do Nós Somos uma Ilha. Os irmãos souberam que recentemente aí, qual foi? Uma cidade Frutal, cidadezinha pacata do interior, foi invadida por cangaceiros para roubar bancos. Há pouco tempo Itapetininga também, a tal ponto que os bancos estão ameaçando sair da cidade se não tiverem garantias. Imagina o povo ter que ir a Sorocaba, ter que ir a Tatuí para poder fazer movimento bancário. Não é terrível? Mas era esse caos que estabelecer porque houve um roubo muito grande e colocou em risco a vida de funcionários. Os bancos estavam ameaçando de se retirar da cidade caso não houvesse segurança. O Brasil está clamando por segurança, mas a partir do verso 4 nós vemos que não nos falta segurança, não nos falta nada, porque o pastor nos protege. Ele nos provê o que precisamos e ele nos protege. Observe bem, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Eu não preciso ter medo. Mesmo andando pelo vale. Qual que é a ideia de vale? Vale é um lugar que fica abaixo. As montanhas geralmente de lado e você caminha. Você imagina os lobos da montanha observando no escuro. As sombras da morte dá ideia é isso. E ali preparando a sua emboscada para as ovelhas. Mas ele diz: eu não temerei mal nenhum. Posso passar por qualquer vale. Porque a tua vara e o teu cajado me consolam. E mais do que isso, tu estás comigo. Sabem, queridos, isso é uma grande bênção de Deus. Nós imaginemos o pai que trabalha, levanta o dinheiro, compra as compras para a família, eles fazem o almoço e na hora que vão comer agradecem a Deus. Afinal de contas, quem que é o provedor? É o pai ou é Deus? Ambos. Porque a nossa confissão de fé, e o presbiteriano tem esse privilégio, nossa confissão de fé destrincha a respeito da vida. Na nossa confissão de fé diz que tudo que nos acontece foi determinado por um decreto de Deus, de tal forma que Deus não é autor do pecado, Deus não violenta a vontade do homem e não tira a importância das causas secundárias. A causa primária, Deus ter comida na minha mesa, é Deus. A causa secundária é o meu trabalho. A causa secundária é o pai. A causa secundária é o vendedor no supermercado. É o lavrador no campo que plantou arroz para você. Isso são causas secundárias. Deus não tira a importância disso. Então, é importante que vejamos aqui que mesmo um pastor comum, um homem, quando cuida das suas ovelhas, a proteção das ovelhas é dada por Deus. Aquela somente é uma causa secundária. Quando temos pastor na nossa igreja, nosso pastor é Jesus. E por isso não sentimos falta de nada. Mas ele nos proverá, inclusive, pastores. Como ele nos provê presbíteros, diáconos, que são pastores da igreja. Para que não haja falta. Por que os diáconos foram instituídos? Temos aqui irmãos que são ou foram diáconos. Porque alguns agora são presbíteros, né? Mas Helder, Calil, Muloto, Marcos, acho que você foi diácono, né, Muloto? Também. Então, passaram pelo diaconato. O que é o diaconato? O diaconato, como que surgiu? Se você lê em Atos dos Apóstolos, os apóstolos dizem o seguinte: vamos eleger homens cheios do espírito e de sabedoria, de boa reputação, para que não haja falta na casa de Deus, ou seja, não haja necessitados. É para isso que temos o diácono. Para que ele tenha um olhar de pastor e perceba, fulano de tal está passando necessidade. Vai lá, conversa com a pessoa, levanta, supre de remédio, supre, para não haver falta no meio do povo de Deus. Só de eu ser da igreja, eu estou amparado. Eu me lembro de uma igreja, uma congregação que eu trabalhei, era a congregação de uma igreja. A igreja tem um nome interessante. Hoje mudou de nome, porque o nome era motivo de piada na cidade. O bairro chamava Afogados. Vocês sabem que Recife foi feito no nível do mar. Então, quando há alguma... E essa igreja estava pertinho, esse bairro, ele é banhado pelas águas do rio Beberibe.
em Recife. Então, quando as águas enchiam, alagava o bairro. Por isso ele era chamado de Afogados. E aí a turma brincava. Ah, você trabalha na igreja de Afogados? Lá eles batizam por imersão? Era brincadeira que o pessoal fazia. Porque o bairro chamava Afogados. Então hoje não. Você vai achar a igreja da Paz, porque ele mudou para o Largo da Paz, que fica umas quadras um pouco à frente, onde tinha o cinema. A igreja construiu, a igreja hoje chama, mas na minha época era a igreja de Afogados. Desabou a cozinha de uma senhora com muita chuva, Recife, em julho, e ali por aquela época, aquela estação, chove muito, a ponto da cidade ficar intransitável. E aí a cozinha de uma irmãzinha caiu. Enquanto todos pensavam ali, lamentavam o que havia acontecido com ela, alguém disse, por que a gente está lamentando? Vamos nos juntar e fazer uma cozinha para ela. E aí a igreja se juntou, a igreja de Afogados, junto com a congregação, e fizeram uma cozinha para aquela irmã tão querida. E imagina a repercussão que teve na família dela. Que nenhum parente se prontificou a ajudá-la. E as donas de casa sabem disso aqui, os donos de casa também. O que é uma casa sem cozinha, né? Falta tudo. Então a igreja se juntou e construiu, bancou do próprio bolso e construiu uma cozinha para a irmã. Esse é o meio secundário. Deus nos provê pastor, Deus me deu uma igreja, me deu uma família. É possível, irmãos, que você às vezes vai me ver aqui, falar, o pastor está elegante, e não saber que praticamente tudo que eu tenho foi presente de alguém que me amava. Presente da igreja. Então, como é bom fazer parte do rebanho de Deus, mas Ele nos provê de tudo. E daí eu estou seguro, porque Ele me provê também de proteção. Eu estou protegido, não vou sentir falta de nada, porque Ele está comigo. Eu olho para Ele e passa tudo. Como diz aquele cântico, só de ouvir tua voz e sentir seu amor, só de pronunciar o teu nome os meus medos se vão. É assim que acontece com aqueles que têm experiência de ter Jesus como seu pastor. Então, a tua vara e o teu cajado me consolam. É interessante que Jesus não é um pastor como nós desejamos, mas sim como nós precisamos. Observe que o pastor aqui ele tem dois instrumentos na sua mão. Uma é a vara e o outro o cajado. A vara se assemelha àquilo que nós podemos usar para corrigir o filho. Então eu poderia dizer que o pastor, ele nos protege dos perigos externos. Que o inimigo arma ciladas e quer nos destruir. Mas estamos protegidos porque o Senhor está conosco. E aí o cajado, que servia para o pastor se apoiar, também servia para bater na cabeça do lobo e até matar. É um instrumento para matar. E era de defesa. Mas havia a vara, que era um instrumento, na realidade, de correção. Nos protegendo não dos perigos internos, mas do perigo que eu represento para mim mesmo. E se você acha que aqui eu estou alegorizando, vai ver o que Paulo fala na carta aos Gálatas, no finalzinho, ele diz, falando do fruto do Espírito, ele diz que Deus nos deu o Espírito porque a nossa carne deseja coisas, mas o Espírito luta contra ela para que não façamos o que seja do nosso querer. Leia aqui o que Paulo escreve aos Gálatas. A presença do Espírito conosco é para nos proteger de nós mesmos. E muitas tribulações que temos na vida é para corrigir algum defeito de caráter, alguma teologia errada, algum pensamento errado que nós temos e que precisamos estabelecer. A crise nos leva a pensar. O deserto nos leva a pensar. E é exatamente nessas circunstâncias que ele diz aqui que há uma vara e um cajado. O cajado é para o lobo. João Calvino já dizia que o pastor tem que ter duas vozes. Uma para chamar a ovelha e a outra voz para espantar o lobo. Aqui a ideia é semelhante. Nós devemos corrigir nossa forma de viver e para isso precisamos ser corrigidos. Hebreus nos diz, capítulo 12, que, é muito bonito, diz, se estamos passando por tribulação, por problemas, por dificuldades, é porque Deus, como um pai, quer nos corrigir. Se você está sem correção, então fique assustado. Isso é motivo para você ficar assustado, porque você está sendo bastardo e não filho.
porque o filho Deus corrige. Então, o Senhor me provê também de correção e de proteção. Então, a primeira questão, Deus nos provê. A segunda, Deus nos protege. Mas o verso 5 já se torna mais ameno, porque agora diz que Deus prepara uma mesa, te coloca uma mesa. Quem é que prepara a mesa, irmãos? É um servo, não é isso? Nós estamos falando do Senhor dos Exércitos. A palavra que está lá em cima é o nome de Deus. O tetragrama, que significa aquele Deus que apareceu a Moisés, que falou com Abraão. O nome de Deus, o santo nome de Deus, está colocado aqui. E está dizendo que ele prepara uma mesa para mim. Se Davi não tivesse inspirado pelo Espírito Santo, ele não teria ousadia de escrever uma coisa dessa. Quem foi que disse que Deus é nosso servo? Ele não é. Mas ele faz papel de servo sem o menor problema por nós. Eu acho interessante as mulheres de hoje dizendo que vão se rebelar, boicotar, sei lá, sabotar, porque elas não aceitam o patriarcado. Porque o patriarcado diz que a mulher foi feita para auxiliadora do homem. Se alguma mulher tem vergonha desse título de auxiliadora, é porque não leu as Escrituras. Porque há textos em que Deus diz, eu serei teu ajudador. A palavra que está ali é a mesma que ele diz para Eva. Deus não tem a menor vergonha de nos auxiliar e de nos ajudar. Por que a mulher tem que ter? É tão honroso ser mãe, ser esposa, que precisamos, inclusive, proteger os meios secundários da proteção da mulher, para que ela não seja abusada, não seja explorada. Mas uma coisa tem que ficar na nossa mente: não há nada errado com o sistema patriarcal, que é da natureza, da antropologia humana. Isso não foi inventado para opressão. Isso foi, na verdade, está no nosso DNA, está no nosso corpo. Aqui não tem, dos homens que estão aqui, nenhum tem útero. Por quê? Porque a mulher tem um físico diferente, porque a função dela na natureza e na terra é diferente, e é sublime, é fundamental. Hoje, nós estávamos lendo na escola, nós acabamos de ver o livro de Juízes, vimos a palavra sobre Ruth e Noemi, não foi? E agora estávamos hoje estudando, que a introdução foi o quê? Foi Ana. Ana clamou ao Senhor e Deus faz um milagre. Uma mulher que não podia ter filho recebe a honra de ter Samuel, que foi o homem mais importante da história de Israel. Samuel estabeleceu os alicerces para que Davi tivesse aquele reinado. Então você não tenha dúvida, Samuel unificou o reino. E esse homem só veio ao mundo porque uma mulher clamou a Deus. Ela se sentiu amada por Deus o suficiente para pedir a ele. E quem tem Deus como seu pastor não sente falta de nada. Ela ganhou Samuel, chamou ele, significa pedido a Deus. Então foi pedido, foi desejado, e Samuel veio e foi toda essa bênção. Então Deus nos provê, mas Deus também nos promove. Verso 5 em diante diz, porque os nossos inimigos estão de frente para nós. A preposição usada aí, ela tem dois usos. Em frente, mas também contra. Olha que coisa interessante. No português a gente tem isso, né? Contra, da ideia de oposição. Então, do lado oposto. Prepara-me uma mesa na frente dos meus adversários, também é contra os meus adversários. Eles estão lutando contra mim. E enquanto eles lutam contra mim, Deus está preparando uma mesa. Ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Os meus inimigos observam que eu estou cheiroso, estou bonito e alegre, e tenho fartura. O meu cálice transbordou. Então, enquanto os meus inimigos lutam contra mim, o Senhor está me abençoando. Deus não é meu inimigo, é o meu pastor. Olha que bênção que esse salmo. Deus nos provê. Olha só. E aqui Deus nos provê da fartura e nos promove diante dos próprios adversários. Nossa cabeça cheirosa, e esse derramar o óleo era um costume judaico, até de você mostrar para a visita que é importante. Lá em Minas Gerais, em Goiás, você vai numa casa e eles te dão um cafezinho com pão de queijo. É uma maneira de te dizer, estamos felizes que você veio. Você está na minha casa, não é assim? Então eu, como pastor, fazendo visita lá, eu tinha que tomar cuidado, porque o meu peso subiu muito de tanto pãozinho de queijo que eu comi. E tem uma coisa,
O hebreu não, o hebreu derramava óleo sobre a cabeça das pessoas. Para dizer, era o perfume, porque aquela pessoa vinha do deserto, tomou poeira, e o óleo fazia com que ela ficasse perfumada e era refrescante, criava um novo ânimo. E daí ele diz, o Senhor me unge a cabeça com óleo, como se Deus fosse nosso servo. O Todo-Poderoso nos servindo. E não é de admirar. No Salmo 40 tem uma coisa parecida. Diz, esperei confiantemente pelo Senhor. Lembra que eu falei de Jesus no deserto? Esperei confiantemente pelo Senhor. Lembra o resto do Salmo 40, verso 1? E ele se inclinou, olha que igreja boa de Bíblia, se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Meu amado, o hebreu não se inclina. Ele se inclina só para Deus. E é interessante isso porque até Estevão disse que os hebreus eram homens de dura cerviz. Cerviz é uma referência à coluna cervical, não é isso, Roberto? E aí ela não dobra, é dura. Pois Deus se inclina para você. Quem sou eu para Deus inclinar, para ouvir eu clamar por socorro? Ah, estou passando perigo? Isso é problema meu. Deus é o Todo-Poderoso, está alegre. Não. O salmista diz, eu esperei com confiança. E a minha tribulação passou, ele me tirou do lamaçal. Ia ser afogado e pus os meus pés sobre uma rocha. Deus fez isso comigo, porque ele se inclinou. Então ele fez o papel que um servo faz. O servo é que se inclina. E Deus se inclinou para ouvir quando nós clamamos por socorro. Aqui ele está dizendo que Deus prepara uma mesa, Deus te supre o seu cálice, ele está transbordando, ainda te unge a cabeça com óleo. O inimigo vê o que Deus está fazendo com você e fica assim, por que tudo para ele dá certo? Porque o Senhor é o nosso pastor. E então, queridos, seguindo, o Senhor não somente provê, o Senhor protege, ele promove, mas também no último versículo, ele perpetua. A bênção de Deus, e isso não adianta você ganhar uma bênção, perdê-la e passar o resto da vida sentindo saudade do que você já teve. O Senhor nosso Deus promete não é meramente uma vida longa, ele promete uma vida eterna. Então veja o que o salmista diz no verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ou, literalmente, por longos dias, que aí dá para entender que ele está falando da eternidade. Olha que coisa curiosa. Tem alguém que pode ser mais feliz do que esse elemento? Eu me lembro de um professor de faculdade que sofria muito porque ele era cristão, ele era um batista, professor de escola dominical e excelente professor na sua faculdade, tinha que compensar o defeito de acreditar em Deus, porque à época a faculdade era totalmente ateia, então ele tinha que compensar com competência. Então ele era muito respeitado, muito amado, muito simpático de todo mundo. O nome dele, ele já deve ter falecido a essa altura, chama Juarez de Azevedo. Se você quiser procurar algum livro, talvez você ache em PDF. Um livro dele é Ateu Já Era, ele escrevia contra o ateísmo. E um dia, um amigo dele, e lá para o fim do livro ele conta essa história, que um amigo dele chamou ele para sair com a turma numa noitada. Eles iam para a beira do rio e tal, levariam prostitutas e tudo, e o Juarez disse assim, você sabe como eu sou, eu não vou. Juarez, larga disso, você não está aproveitando a vida. Ele falou, não. Você fica aí esperando se Jesus voltar. Vai que se Jesus não volta, você desperdiçou tudo. Você deixou de participar de todas as coisas gostosas, maravilhosas do mundo que a vida oferece, esperando um Deus que nem existe. E daí? Quando você descobrir, você desperdiçou sua vida. E Juarez disse, você sabe o que eu vou fazer esse fim de semana? O rapaz disse, não. Eu vou estar no meu tapete, de bermuda no meu tapete da minha casa, brincando com meus netinhos. Os meus netinhos vão estar lá brincando. Você acha que alguma dessas coisas que você falou, que você vai fazer, se assemelha ao prazer de brincar com os netos, enquanto a esposa faz a comida, faz o almoço, depois a gente senta a hora, a gente ri.
sem nenhuma impureza, você acha que tem alguma coisa que você oferece? Eu não seria feliz vivendo essa vida que você vive. Então deixa eu ser feliz da vida que Deus me deu. Porque mesmo que Deus não existisse, Ele existe. E que Jesus não fosse voltar, Ele vai voltar. Mas mesmo que fosse assim, eu não seria feliz vivendo como você. E o colega dele olhou para ele: Juarez, vou te dizer uma coisa. Na época era muito comum a loteria esportiva, os irmãos devem lembrar, tinha no Fantástico, a zebrinha e tal, né? Então eles disseram, você marcou 13 triplos na loteria. Foi o que o amigo dele comentou. A ideia de que aconteça o que aconteceu, Juarez foi um homem feliz na terra. Então é isso que nós devemos observar. A nossa caminhada na terra, ela é maravilhosa, porque bondade e misericórdia do Senhor estão conosco todos os dias. A gente pode até não ver. Há bênçãos que Deus nos dá que nós nem enxergamos. Comentava isso hoje com o Pascoal. Não é isso, Pascoal? Que há coisas que acontecem conosco e que nós não sabemos. Por exemplo, tomamos ceia hoje, de manhã. A minha pergunta que eu faço é o seguinte: o que é a ceia? Para alguém que observa, que confia só no que os seus olhos dizem, é um pãozinho com cálice. Não é isso? Mas há coisas que os olhos não veem. É tão sagrado que quem toma indiscriminado, quem toma como se fosse coisa comum, pode ficar doente e pode até morrer. Então é alguma coisa que nós não vemos, temos que confiar em Deus, não sabemos tudo. Querem que eu dou um outro exemplo? A Bíblia diz que quando um homem casa com uma mulher, os dois se tornam uma só carne. E nós agimos como se fosse, só um exemplo de unidade. Mas a Bíblia não diz que é como se fosse uma só carne, diz se transformam em uma só carne, coisa que os nossos olhos não veem. E Paulo vai mais longe. Ele está dizendo para os crentes de Corinto não se deitarem com prostitutas, porque aquele que se deita com prostituta se faz uma só carne com ela. Então, em cada relação sexual, há muito mais do que nós vemos. E por isso Deus reprova, Deus abomina o adultério, a traição, seja lá o que for. Qualquer espécie de imoralidade. Hebreus 13, 4 diz: o Senhor punirá os impuros e adúlteros. Digno de honra seja entre todos o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Então os jovens que estão fazendo como se o casamento fosse supérfluo, não sabem, há coisas que nós não vemos e que estão acontecendo. Então é evidente isso, queridos, que hoje Deus nos tem abençoado com coisas que nós nem fazemos ideia. Um dia veremos como Deus vê. E agradeceremos não termos pecado, termos atendido a palavra. Mas isso eu estou falando sobre a vida. É interessante quando o Isaías, lá por volta, acho que é o capítulo 8, final do capítulo 8 de Isaías, e o profeta Isaías fala a respeito dos espíritas da época dele. Diz assim: vamos consultar os mortos. E o profeta Isaías diz: não, nós temos que ir para a lei e ao testemunho, nós temos que ir para a palavra de Deus para nos orientar. Leiam lá o que Isaías diz. Isaías diz que esses homens que ficam buscando orientação de morto, ele diz: acaso o povo não consultará o seu próprio Deus? A favor dos vivos se consultarão aqueles que perderam para a vida, aqueles que morreram? Isaías não está vendo lógica nisso. E aí ele diz: eis que passarão por essa terra duramente oprimidos, e levantando os olhos amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus. E depois serão lançados, depois de passar fome por essa terra, né, como os irmãos sabem, a África é largamente inundada de feitiçarias e é talvez o continente mais pobre do mundo, mais oprimido. É interessante notarmos isso. E ele diz: passarão duramente por essa terra e depois serão lançadas por densas trevas. Olha, se você ser lançado para densas trevas, a ideia é que a escuridão é tão grande que você tem a impressão que você pode pegar nela. É o futuro de quem não busca a lei de Deus, mas busca mortos, que ele está falando. É interessante que aqui é o inverso. O homem lá passa, em Isaías, passa oprimido e é lançado em densas trevas. Mas aquele que confia no Senhor, e Isaías acompanhava o Salmo 23, com certeza, ele é posterior a Davi, então ele conhecia, diz que bondade e misericórdia vão me seguir todos os dias da minha vida.
mas vai ter um dia que eu vou morrer. E aí eu vou morar na casa do Senhor para todo sempre. Isso não é extraordinário, queridos? Então, aquele que confia no Senhor, que tem Deus como seu pastor, não vai sentir falta de nada. Tudo é dispensável, menos Deus. Nós sobrevivemos sem nada, não sobrevivemos sem Deus. Quero lembrar aos irmãos que Israel andou pelo deserto por lugares que não tinha água. E com uma mera palavra, uma rocha jorrou água para o povo, não foi isso? Pelo menos Deus mandou Moisés falar. Moisés foi além de falar, bateu na rocha. Mas vejam só, eles sentiram falta de água? Não. Tiveram alimento. Por causa de uma enjoeira lá eu falo que o problema deles não era o maná, era o meni, né? Eles queriam variedade. Então pediram cordonizes. Tiveram tanta cordonize que eles enjoaram. Estava fedendo já de tanta cordonize que tinham. O fato é, não desgastaram a sandália, nem as roupas. Foram cuidados por Deus. Então, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de coisa nenhuma, eu preciso do Senhor. Porque aquilo que me faltar, Deus vai completar. E o Salmo diz, Ele provê, Ele protege, Ele promove e Ele perpetua. Sabem, queridos, me interessa saber se você conhece esse pastor. Não meramente se nós temos ideia de quanto isso é bom, ou se você lança a mão, eu conheci uma pessoa que estava dor de cabeça, recitava esse salmo, mas não por confiar em Deus, achava que essas palavras eram mágicas. E não é assim, você precisa conhecer esse pastor. Quando eu era bem pequenininho, eu e os meus irmãos, a gente não tinha lá muita coisa para fazer, a gente inventava brincadeiras. E como tinha os heróis Marvel, agora é moda, né? Mas na nossa época era um desenho bem precário, desenho de televisão. Cada um de nós era um herói, um super-herói, para a gente brincar lá dentro, entre nós. Então, o mais velho que eu era o Capitão América, eu era o Thor. O que vinha logo depois de mim era o Homem de Ferro, aí tinha o Namor. E o caçulinha, a gente empurrou o mais feinho que tinha para eles, que era o Hulk. E ele dizia, por que eu sou o Hulk? Eu falei, porque o Hulk é forte. Aí ele aceitava e ficava feliz da vida, né? Mas a verdade é o seguinte, por mais que nós gostássemos de brincar disso, eu nunca tive superpoder. Eu nunca tive um martelo que resolvesse todos os meus problemas. O meu irmão, que era o Homem de Ferro, nunca voou na vida, a não ser de avião. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você dizer que Deus é seu pastor. Porque a ovelha segue o passo dos seus pastores. Se você não está disposto a obedecer, se submeter a Jesus, você não é ovelha dele. Se você anda por outros caminhos e diz, o Senhor é o meu pastor, não vai resolver nada. Palavras não resolvem nada. Larga essa fantasia de que você é ovelha de Jesus e se torne de verdade, e não de fantasia, ovelha de Jesus. Eu vou segui-lo, vou policiar meus lábios, vou transformar meu caráter, vou transformar a minha mente, vou transformar o meu coração, para eu ser uma outra pessoa do jeito que Deus gosta. Porque Ele é o meu pastor, Jesus é o meu exemplo. Pedro ainda usa uma figura interessante que ele diz, e Ele nos deixou pegadas para que nós andássemos nelas. Não foi isso? O pastor vai seguindo e as ovelhas vão atrás. Aquela ovelha que não é de Jesus não segue Ele. Então, tem muita gente por aí dizendo, o Senhor é o meu pastor, mas não é ovelha. Então o Senhor não é o pastor dele. Porque quem for ovelha de Jesus vai ter todas essas promessas, vai experimentar bondade e misericórdia na sua vida. Então vamos deixar de fantasia, né? Vamos viver a realidade. O pastor Otton, meu professor de homilética, contava um episódio que aconteceu nos Estados Unidos, e eu quero encerrar com essa história, que foi interessante. Era um grande ator de Hollywood, que estava fazendo aniversário, e que foi criado numa igreja evangélica, numa igreja presbiteriana, pelo que eu ouvi. E ele sendo criado ali naquela igreja, tinha um pastor, que foi o pastor que batizou, que pregou nos seus aniversários, da igreja que ele frequentou. Então aquele grande ator conhecido no mundo inteiro, chamou o pastor, terninho xadrez, surrado, para ir lá no aniversário dele, cercado dos maiores atores de Hollywood da época.
E todos ali. E aí o pastor estava junto. Alguém disse assim: nós queremos fazer uma homenagem para você. Falaram para o ator que os recebia. Nós chamamos o ator fulano de tal para recitar o Salmo 23, porque temos certeza que você gosta muito desse salmo. Ele falou: é o meu predileto. Eu falei: então, ele vai recitar. E o rapaz recitou bonito, todo mundo achou linda a forma como ele recitou o Salmo 23. Quando o rapaz terminou, o ator terminou de recitar o Salmo 23, ele disse: ficou muito bonito mesmo, mas eu gostaria que o pastor que me batizou quando eu era criança falasse aqui o Salmo 23. O pastorzinho foi lá e começou: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E começou a contar. Quando ele terminou, os atores de Hollywood estavam todos chorando. Estavam chorando. E o dono da festa disse o seguinte: vocês sabem qual foi a diferença? É porque o meu colega ator conhece o salmo do pastor, mas este homem conhece o pastor do salmo. Por isso ele comoveu vocês. A minha pergunta é essa: o Salmo 23 você pode saber de cor. Você conhece o pastor? Porque é irresistível. Quem conhece Deus, segue. Quem conhece Deus se submete e o ama e o adora. Deus é irresistível, queridos. E ele se revela quem ele escolheu. Então sinta-se um privilegiado de ser ovelha, porque você vai ter, nunca vai estar só. O Senhor vai estar sempre contigo e você não vai sentir falta de nada. Que Deus nos abençoe. Vamos orar para a gente encerrar.